Louvado seja Deus. Eu sempre seja louvado. É costume, eu vou falar pouco hoje, então vocês prestem bem atenção. É costume, é usual você colocar sempre na sua vida o seu gênio, a sua forma de entender as coisas. Só que você tem que lembrar que você não é ninguém e que você, o seu conselho, se for da sua experiência, você pode jogar isso aí e dizer, olha, se eu fosse você não faria isso. Então, pronto. É o máximo que você pode chegar. Vou ver. Tem uma coisa que se chama merecimento, tá bem? E essa coisa segura muito as atividades da gente. Segura demais. Mas eu vou ver com cuidado, tá bem? Por ele. Você que é mamãe diz isso. Mas existe uma porção de coisas que você não sabe. Tá por bom. isso, tá bem? Tá bom, muito obrigada. Então vocês precisam prestar atenção, porque não é o que você pensa é que é o certo. O certo você não conhece. Você só conhece alguma coisa do Senhor Jesus. E conhece mal. Porque senão não colocaria o seu eu com letras maiúsculas. Entendeu? Você tem que diminuir o seu eu. O eu está muito grande. Você só fala eu. Eu não quero saber de eu. Eu já conheço vocês. Você tem que diminuir essa verbalização do pronome. Então você diminui esse, em vez de letra maiúscula, coloca letra minúscula, não é? O eu tem que ser. Quando você fala muito em eu, é sinal que tem alguma coisa egoísta da sua parte. Então vamos diminuir, porque você provoca uma antipatia naqueles que ouvem. Se eu começar a contar vantagem para você, eu falo, não, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você pode perguntar, mas você sabe tudo? Não sei. O que eu posso fazer é palpitar. Olha, eu faria de tal forma, não faria dessa forma, faria de tal forma. E acabou. Acabou. Então, muitas são as vezes que vocês querem que o próximo seja igual ao seu modelo. Ele não é igual. E não, o resultado não é igual ao seu. Isso é por conta de Deus, não é por conta de Deus. Não é você que vai determinar alguma coisa. Então você tem que diminuir o seu eu. Até desaparecer. A tendência é desaparecer o eu, para entrar Deus no seu lugar. Você entende o que eu estou falando? Vocês não vão me ter aqui muito tempo. Vamos. Então, vamos começar a pensar a respeito da vida. Não essa vidinha de vocês aí. Isso não é vida. Você tem que aproveitar este tempo que você está aqui e começar a remodelar o seu eu. Tá ruim. Viu, Romeu? Tá ruim. Eu muitas vezes passo pelas suas casas aí. Muitas vezes. Passo, olho, vejo e fico devendo alguma coisa, porque eu não falo a respeito, eu tenho que falar. Tenho que falar para que você
entre num regime de vida que a conduta, a forma de entender as coisas ou de pensar não está certo. Procure balizar as coisas com os parâmetros de Deus. Aí não está aqui quem está falando, tá bem? Agora, desse jeito está ruim, está muito ruim. Você pensa que você é dono do quê? Nem do seu corpo você é dono. Agora fica porque eu o quê? Isso não quer dizer que você não possa aconselhar. Você pode. Qual é o conselho seu? É o melhor que você sente do problema do próximo. Olha, eu faria de tal forma, não faria dessa forma. Então, é o máximo que você pode chegar. Para fazer exposição do seu eu, para contar vantagem, para alimentar a vaidade, que isso? Você não tem necessidade disso. Vai logo nos objetivos. Quais são os objetivos? Os objetivos é aproximar-se dentro de uma filosofia de vida que o Senhor Jesus deixou aí para você. É isso que você tem que fazer. Sem ele você não entra aqui. Não esqueça disso. Sem o Senhor Jesus você não acha outro caminho. No mundo todo encarnado aí, você não acha. E desencarnado também, não acha. A humildade é uma qualidade muito apreciada dentro do mundo espiritual. A humildade. E quando você fala em eu, você não é humilde. Alguma dúvida? Romeu, José, estou aí. João, não é verdade? Já vi o seu companheiro, pode ficar tranquilo. Estou lendo aqui o que está pensando. E então, passamos por um outro capítulo. Esse foi muito pesado, não foi? Foi pesado. Outra coisa que eu acho assim que atrapalha muito você é essa situação de querer que o outro faça o que você quer. Não é o que você quer que ele tem que fazer. É seu filho? Você quer o melhor para ele. Tudo bem. Mas ele é um. Ele calhou de ser seu filho. Calhou de ser seu filho. Não quer dizer que ele tenha que fazer as coisas que você gosta, que você quer que ele faça. Não é assim. Tem que respeitar a vontade do próximo. Não condiz com a sua, conversa, fala, olha, não está bom. Dá para melhorar? E vamos melhorar a conduta. Pronto para a pergunta, pode perguntar. Foi ele, você perguntou para o pai a respeito da situação da organização da nova mudança que houve, né? Mudança de opinião. Ela é a mais favorável, é essa. Não tenha dúvida. Porque quando o povo acerta, que é difícil, hein? O povo acertar. É difícil. E me parece que
dos que apareciam aí em epígrafe, esse é o melhor. Apesar de outros que desapareceram aí, né? Eu fico contente por vocês de terem acertado pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu sei que eu sempre falo, ou é Lucifer ou é Satanás. Você não tem escolha. Mas dentro de um ou de outro, você escolheu ainda o Satanás é um pouquinho melhor. Pedimos a Deus para que Deus oriente essa criatura em poder converger os seus esforços na melhoria coletiva, não é na melhoria individual, na melhoria coletiva, que é o que importa. Alguma coisa? Pode falar. Não é, Antônio? Cada vez que você pensa na melhoria individual, você é egoísta. Porque você tem que pensar na melhoria coletiva, para deixar o egoísmo de lado. Ah, não, mas eu sou do... Como é que chama? Partido, não é? Sou do partido tal porque eu vou ser beneficiado nisso ou naquilo. Esquece isso. Você tem que pensar nos seus irmãos que estão aí, batendo cabeça aí para emprego, para isso, para aquilo outro. Tem que pensar na juventude que está perdida, não tem orientação, está perdida. Faz parte do prato cristal. Que todos vão se espelhar em você. Ponha isso na sua cabeça. Então as suas atitudes têm que ser a mais digna possível para que você seja a amostra do que é bom. Acertei. Ia falar de São Paulo. Amor. Escute, me diga, é que eu saí de lá agora há pouco. Estava lá. Estava lá. Nos Estados Unidos, ele falando inglês. Então eu estou à vontade aqui para responder as perguntas, que tenho mais 10 minutos aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. As coisas acontecem antes no plano espiritual do que acontecem no plano material. Sim. Em que antecedência isso é previsto do que nós vamos passar por aqui? Bom, existe uma decadência moral, não é? Isso é uma parte ofensiva a Deus. O que eu posso saber e dizer a você que se isso tivesse equalizado dentro do mundo cristão, seria tudo diferente. Mas as transformações que já são esperadas pelo mundo espiritual, essas transformações elas vêm exatamente por isso. Porque veja, o moral, ele há 10 mil anos atrás era o mesmo moral que é hoje. Não mudou. E não muda. Tanto para o lado de cá quanto para o mundo espiritual. Antes da porta. Depois da porta é outra conversa. Depois que você passou na porta, aí é outra conversa. Você terá um nível de consciência
muito superior e que não precisa ouvir o Benedito. Mas por enquanto você não passou na porta e pelo jeito você vai ter que ir para outro planeta expiatório. Ah, estou falando difícil? Não. Do mesmo nível daquele. Então, agora eu pergunto a você, se você não melhorar agora, nesse período que você tem até 86 anos, o tempo está passando. O problema de seu casamento não importa. Você está entendendo? Importa você cumprir a sua missão. Isso é importante. Ah, mas você não casa. É melhor só do que mal acompanhado. E você não acha alguém compatível com seu nível espiritual. Não acha. É difícil. É dessa casa aqui? Sim. Você pode até encontrar. Mas fora desses princípios de que tanto falamos, você não encontra. Então não adianta. Entendeu? Você não tem. Porque quando eu falo a ordem dos valores, veja bem, como você chama? André. Quando eu digo em ordem de valores, como é que é a maneira mais fácil para você colocar uma ordem dos valores reais de uma vida? É o primeiro mandamento. A hora que você se convencer que o primeiro mandamento é mandatório, e por que ele é mandatório? É porque ele muda o seu modo de pensar a respeito de toda a vida sua aqui na Terra. E não é só aqui, do meu lado também. Enquanto você não se enquadrar dentro disto, desse primeiro mandamento, é muito difícil. Muito difícil. Porque você dá valor ao que não tem valor, Andréia. Você está entendendo? Veja bem, você quer arranjar um companheiro, não é? Assim como outras mulheres que estão aqui. E não acha esse companheiro, mas não vai achar mesmo. Isso não vai achar. Que ele esteja dentro de um padrão aceitável pelo seu íntimo. Você não vai achar. Que já ficou para trás há muito tempo. Ele é materialista, já não serve para você. Ele é espiritualista, mas não é cristão. Então, também não serve, está fora. Para poder ser compatível, você tem que ver a mesma parentela. Isso é bíblico. É bíblico. A mesma parentela. Se não tiver com a mesma parentela, não vai ser feliz. Entendeu? A chance diminui. Diminui. E os seus valores não são iguais aos valores do outro. Como é que você vai conviver? Só se ele tiver alguma qualidade, por exemplo, com a tolerância, a paciência, ser muito grande. Aí pode até ser. Não quero mais, já estou indo embora. Então, você entendeu, João? Agora você vai me perguntar como é que é o melhor. O melhor é só. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque você não encontra. A não ser se você pedir a Deus e os guias começarem a buscar, a pescar aqui ou ali, mas isso que é difícil, mas às vezes tem. Ah não, eu vou achar uma moça que seja espírita. Você não me entendeu. Você tem que achar uma moça que seja cristã. Cristã nas atitudes. Aí pode esquecer.
Você pode achar até evangélica. Não existe uma religião evangélica aqui. Então, você não acha um padrão espiritual? Acha, evidentemente, mas um padrão espiritual que realmente vive uma vida do primeiro mandamento. Eu não acho. Ele fala que tem, mas não tem. Ele não tem a fé. Alguma pergunta, Antônio? Alguma pergunta? José. É isso que eu conheço. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Gigante. É gigante que o Zé te chama, né? É. Então, eu estou aqui. Eu acho que vocês têm que aproveitar o máximo a presença, não é minha, mas dos guias todos, não é? Que vocês têm um privilégio muito grande. Você vai notar isso com muito mais teor quando faltar. Aí você vai notar, meu Deus, eu podia ter perguntado isso. Ele me respondia fácil, não é? Meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Que situação que eu estou? Situação emocional. Emocional. Que vocês não têm controle sobre a emoção. Nem o doutor, tem um doutor aí. Nem o doutor tem controle sobre a emoção. Somente Deus. Aí sim. Aí mudou de figura. No momento do desencarne de um ente querido nosso, nós naturalmente ficamos até abalados, sensíveis, muito sensíveis com isso. Sentimos saudades e tudo mais. Quando Jesus disse, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos, o que ele quis dizer com isso na integridade? Você não ficar cultivando uma coisa que já acabou. E era muito o costume na época, era um costume assim de levar alimento, fazer coisas na cova da onde foi enterrado, entendeu? Então o mundo materialista, ele vem e olha, isso não está longe de você, porque você é dessa época. Então se cultuava muito esse tipo de, essas atitudes, que quando você parte daqui, você fica estático, não sabe o que fazer, não sabe onde ir, não sabe nada. E tem momentos que a sua memória daqui não é a mesma daqui. Então o que você gravou aqui, você só pode recuperar depois de um tratamento. Agora, aquele hábito que você tem com aquelas pessoas que conviveram com você, que é a saudade, não é? Você falou em saudade. A saudade, ela tanto é daí para cá como daqui para aí. Aqui sempre é interessante que vou falar uma coisa que vocês vão... por exemplo, você desencarna, Antônio. Você tem conhecidos, amigos desencarnados, não é? Como eu, por exemplo. Mas eu sou pequenininho. Mas você tem. Então eu vou ficar de olho em você. E aquilo que você vai passar, se não for de seu merecimento, não vai passar. Merecimento tem que estar na frente. Não passa. Agora precisa ter fé, né? A fé é mandatória. Muitas vezes você desencarna, fica aí batendo cabeça aqui e ali, não acha um lugar para você. Você está consciente, está sabendo de tudo. Falo com ele e ele não me escuta. Vou lá nos meus parentes, sofro junto com os parentes para resolver questões familiares e não consigo resolver.
Mas espera aí, eu tenho o João. O João frequenta um lugar aí que eu ouvi o pessoal falando aqui, que esse lugar é onde existem irmãos que têm uma sabedoria superior. Eu vou lá. Eu vou seguir o João. E fico de olho no João. O João fala, eu acho que eu vou orar. Hoje eu vou lá no Pai Benedito. Aí eu vou junto com o João. Chego lá, estou vendo o João, que eu conheci o João. Trabalhamos juntos. Eu falo, não, eu vou seguir o João, porque alguém há de me ajudar aqui. E o João vai exatamente numa casa de Deus. Não tenha dúvida. O pessoal da casa de Deus está cansado de saber quem é você, de onde você veio, por que você veio. Então, como são caridosos, pega você. Mas em função de você ter ido, entendeu? Porque ele também não localiza, não tem como. Eu vou uma hora falar sobre localização, como é que se consegue localizar, não é? Pai, mas se a gente vem numa casa, por exemplo, na casa do Pai Benedito, e vem lá um cunhado junto com a gente, é uma caridade da parte da gente? Você está trazendo alguém necessitado. Então, alguém que vai ter a chance de melhorar o seu estado de espírito, bem-estar. Então, um pouquinho de amor que eu passo para o amigo do João, ele cai a chorar, sem saber porquê. Aí, então, alguns outros irmãos que eu peço, que tem mais facilidade de falar com o João, vai falar com o João aquilo que eu quero que fale. É assim. E números, não é? Eu cito sempre o Itamar, né? Falou das emoções. Sim. E as emoções, como é que a gente faz para melhorar? Se até quem tem um pouco mais de conhecimento, se esforça e vai, está sempre escorregando nas emoções, ou seja, se perdendo e tomando prejuízo por questões emocionais de coisas que estava já quase conseguindo. Como é que a gente faz para melhorar isso? São duas coisas. Você consegue melhorar isso com Deus e com conhecimento. Conhecimento doutrinário. Se você é espírita, você não vai ter esse desequilíbrio tão fácil. Se você tem fé em Deus, nossa, isso desaparece. Não é? Você... qual é a pessoa, estou dando um exemplo só, vocês não levam o caso como se a pessoa fosse santo, porque não é. Desencarnou a mãe do médium aqui. Se isso acontecesse para uma pessoa que não tivesse o conhecimento e a fé, choraria. No entanto, não teve choque. Desencarnou em paz. Tanto a pessoa, que não ficou aflita recebendo chamamentos, não é? E tem que seguir a vida. E tudo passou. Isso não quer dizer que não tenha saudade. A saudade tem muita. Porque conviveu, foi mãe, ela tem saudade, ele tem saudade. É só. Nunca vi ele acender uma vela para a mãe dele, que é a pessoa que ele mais gostou. Porque já entende que ela não precisa disso. Agora, o papai dele precisa. Tanto precisa que todo o trabalho tem uma vela para o papai. Então, essas coisas, a parte emocional, ela inexiste quando você tem conhecimento e fé. Aí acabou.
Completou. Pai, a irmã que está fazendo uma pergunta. Pois não. Ela recebeu uma mensagem lá no centro, se existe um hospital astral chamado Fraternidade Irmã Maria de Alcântara, que cuida dos irmãos com processo de intermediação entre ação e reação e emoções e sentimentos. Sim, tem vários, não só esse. Eu já expliquei para vocês, eu não sei se vocês esquecem, né? Você tem a Terra, que é uma bola, é uma laranja, não é? Na outra, não pense em espaço, pensa no que eu estou falando. Na outra dimensão, que não é visível ao seu olho, você não consegue enxergar, mas é energia. Há uma habitação maior do que a população da Terra. Na próxima dimensão. Depois dessa próxima tem a outra dimensão, que é também uma habitação maior do que a terceira e essa. Então, a cada um dos degraus, você é muito habitado. E até chegar na porta. Chegou na porta, aí você não é mais esse Zé Francisco. Já é um Zé Francisco melhorado. Nossa, aí você passou na porta, minha filha. Esquece. Aliás, você não vai nem lembrar. Você nem vai querer lembrar da vida que você viveu aqui. Você não vai. Fala, não, isso já passou. O passado não volta, então esquece. Vamos do presente para o futuro. Não é, Paulo? Entendeu? Respondi a pergunta? Tem noção? Falando de futuro, pai, nosso teatro, você acha que a gente vai conseguir? Bem, vamos lá. Falar um pouquinho porque eu preciso ir embora. O teatro, ele apareceu porque... Antônio, como é que você grava? Eu dou um livro para você ler. Você pode entender a mensagem. Você entende 40% da mensagem. É normal isso. Agora, se eu unir isso e pegar a percepção visual, você entende 80%. Porque você leu e agora está vendo. Vendo e ouvindo. É por isso que existe o teatro. Ele está aí, e se Deus quiser, vai ser muito bom, porque ele vai oferecer para uma irmandade que não tem um Pai Benedito como vocês, não que eu seja alguma coisa, não. Mas esses esclarecimentos não tem. E o teatro vai ajudar muito. Obsessão, por exemplo. Você veja que a obsessão, existe uma infinidade de obsessões. Individuais, em grupo. Enfim, é uma... Auto-obsessão é a pior, não é? Essa é a pior. Mas as obsessões dirigidas, existe uma infinidade delas, de tipos de obsessão. Se eu sei que a mediunidade sua é de incorporação e é uma mediunidade de consciência, eu que não quero bem você, eu vou procurar prejudicá-la no seu pensamento. Você pensa que é você que está pensando, mas não é. Sou eu que estou emitindo energia para você pensar da forma que eu estou querendo. Entendeu? Existe uma infinidade. Agora, quando você tem Deus, aí já dificulta um pouco. Aí não dá. Tá? Para poder escapar desse tipo de obsessão, pai. Bom, existem esses trabalhos aqui, não é? Que realmente são profundos. Porque a faixa que esse trabalho pega é a faixa de A X.
Então ele consegue absorver até X. A sequência A, B, C, D, não é? Vai até X. Uma mesa, por exemplo, por mais fé que ela tenha, ainda que tenha presente o Chico Xavier, ele vai de J a Z. E antes de J, como é que fica? Ah, não, antes de J, você tem que aprender. O João precisa aprender. Então eu não posso ajudar o João de A a J. Porque o João tem que aprender. A Umbanda não é assim. Ela pega rasteiro e vai até X. Entendeu? É mais fácil você trabalhar uma obsessão aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Do mundo, o Antônio. Então, a cada trabalho aqui vai, vou numerar, né? Vai 1000 obsessores para as comunidades, distribuídos assim. Distribuídos, por exemplo, aqueles que precisam encarnar, não é? Reencarnar. Então, há uma seleção. Eu pego o Antônio, pego o Cristiano, pego o João. Não, esses aqui vão para tal comunidade. Porque vocês três não precisam passar por estágios inferiores. Então, vocês três já vão para aquela comunidade. Entende? A Irmandade aqui é perfeita. Ela não... Tanto é que não absorve de você coisas que fora do seu merecimento. Mereceu, tem. A parte de ter, tem. Ah, mas eu estou precisando de dinheiro. Isso aí é fácil. Diga. E os trabalhos da esquerda, como que eles funcionam nessa faixa aí? Eles pegam os não, quando você fala esquerda, você está falando de Exu. Bom, o Exu, ele está naquele estágio ainda. Ele pode ser intelectualmente ser um sábio, inteligente, versátil, está tudo certo. Só que espiritualmente ele não consegue. Para ele conseguir, ele precisa ser humilde. Ele não é tão humilde. Então, o que ele tem horror? É de pólvora. Então, ele vai para a pólvora. Vai para a pólvora limpar você, Antônio. Que é horrível o que ele faz. Para ele, né? E ele tem que limpar você. Então, ele pega tudo aquelas energias que está ruim em você para levar no centro do oceano. E leva. Isso é rápido. Vai e larga lá. Lá tem uma porção de Exus esperando essa energia, que tem outras utilidades que não adianta eu falar que você não vai entender. Então, entendeu? São energias negativas que você não consegue se safar delas aqui. Você só se safa através do Exu, que são chamados de guardiões. E realmente são guardiões. Quando o José diz assim, estou dando um exemplo, ele que me desculpe, diz assim, não, deixa comigo, eu vou fazer para você. Não é ele que vai fazer, ele vai mandar o Exu fazer. E ele vai dizer para o Exu, ó, eu sei que você está precisando de tal energia, está aqui na minha mão. Você ajuda o... Como é que você chama? Gabriel? Que eu vou te dar essa energia, vai te dar um refresco. Essa dor que você está sentindo, você não vai sentir mais. Então vai lá. Ah, não tem o que segure. Então essas coisas, né? Você não vê o José, por exemplo, tira um obsessor de você e fala para o obsessor, limpa ele. E o Exu olha, dá uma olhada assim, fala, isso com aqui eu não vou poder, então não adianta discutir. Vai lá e limpa você. Contra gosto, mas limpa você. Aí o José dá o remédio.
agora olha, você vai pegar essa velhinha aqui, que a menina vai acender para você, então o lugar é sua. Agora você vai ter que fazer. Lá na casa do Romeu, tem lá um cachorrinho que está com câncer. Você vai recolher esse cachorrinho e trazer ele para entregar para o tal irmão que está aqui esperando. Aí ele vai lá na casa do Romeu, recolhe o cachorrinho e traz para cá. Pronto! Aí é aquele que mandou ele fazer esse serviço, dá para ele outro tipo de energia. É assim. Então, se eu for falar aqui tudo, eu vou ficar a noite toda falando. E nós temos aqui professores, como o Castro, por exemplo, é um professor. Não precisa perguntar para mim, pergunta para o Castro. Não é verdade? Mas o desencarne, falando um pouquinho sobre desencarne, porque tem coisas aí que vocês acham uma coisa horrível, não é? Nossa! Porque quando nós temos o amor primário na frente, então não pode tocar naquilo. E não é assim. Eu sei que você gosta da sua mãe, você adora a sua mãe, sei. Mas, por outro lado, ela tem que seguir o destino. Ela não pode ficar aí alimentando o seu egoísmo de querer ela sempre junto com você. Isso é um absurdo. Isso acontece normalmente e é natural isso aí. Agora vale quem é você. Isso vale. Não adianta você querer, como é que fala aqui? Enrolar. Deixe disso. Não se envergonhe do que você faz aqui. Então, a mentira é uma delas, não é? Você mentir a alguém, prejudicando, e depois chegar para o lado de cá, você fica envergonhado. Porque a Irmandade aqui não sabe tudo. Você nem quer conversar. Tem irmãos que desencarnam e vêm para cá, ficam num estado emocional tão difícil que a gente tem que deixar, porque até que ele receba Deus dentro do coração. A hora que ele recebe, aí abanda-se tudo. Muito bem. Eu estou indo, deixando para vocês a bênção de Deus e pedindo sempre a Ele que ore por vocês, que ajudem vocês nas suas missões, que não é simples, não é fácil. Eu sei, se fosse fácil você não estava aqui. Se você está aqui, Antônio, é porque esses probleminhas seus, para você, são difíceis, nossa, e não são. Muitos deles, a resposta já está aí, e você não quer enxergar, mas ela está viva aí. Falta de conhecimento e fé. Que Deus abençoe e até uma próxima vez, se assim Deus o permite.